Olá, tudo bem com você? Eu sou a Aline Lourenço e quero mostrar para vocês um projeto que eu desenvolvi utilizando o Tinkercad. Esse projeto chama-se Luminosidade do Ambiente. Então aqui ficou o nosso projeto. Eu vou mostrar cada uma das etapas para vocês. Olha só, a primeira parte é conhecer os componentes que a gente tem dentro desse projeto. Então, aqui dentro do Tinkercad, ele tem uma relação dos itens que eu utilizei. Então, por exemplo, a nossa placa de Arduino, o nosso buzzer, o nosso resistor e o nosso sensor de luminosidade. Aqui ficam marcados os itens, as quantidades que a gente utiliza e os códigos, os nomes, as nomenclaturas deles dentro do projeto. Então, essa aqui é a nossa lista de componentes. Então, só para que a gente lembre, a nossa placa de Arduino, a nossa protoboard, o nosso buzzer, o nosso resistor e o nosso sensor de luminosidade. Essas linhas, tanto em vermelho quanto em preto, que você vê aqui, são chamados de jumpers. Eles fazem a ligação da nossa placa de Arduino para os nossos componentes na protoboard. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso projeto. Aqui nós vimos os nossos componentes e aqui eu mostro para vocês a vista esquemática, ou seja, dentro da eletrônica, como seria esse nosso projeto. Aqui a gente tem a placa do Arduino, o nosso resistor, o sensor de luminosidade e o nosso buzzer. Então, as ligações que nós fizemos, tá vendo? Utilizando as portas. O GND seria a ideia do Terra, ele fez a ligação a partir daqui. E a plaquinha, a porta que nós utilizamos para ligar os nossos componentes. Voltando lá para o nosso projeto. Aqui está o projeto, tá certo? Então, o nosso primeiro ponto eu vou mostrar para vocês agora o código onde nós fizemos. Aqui o nosso código, onde eu chamo o buzzer. Olha lá, o meu buzzer é esse aqui e ele está na porta número 9, tá vendo? Depois, o nosso pino LDR, ele está na porta número 8. Então, era o nosso sensor de luminosidade ligado ao nosso resistor. E ambos chegam à porta número 8. E para o funcionamento da placa, então a gente tem como hábito ligar os 5 volts aqui no positivo. Faz a ligação do positivo, que quando eu liguei desse lado, eu também precisei ligar esse lado aqui e esse outro. Então, eu faço a ligação a partir daqui e levo energia para esse lado também. Da mesma forma, quando eu liguei o GND. Então, o GND, ou ground, né, ou negativo, fiz a ligação dele, passei até esse ponto, desse ponto para o outro lado. Então, o que acontece? Sendo assim, toda a minha placa ficou energizada. Então, eu separei aquilo que fosse negativo, eu consegui utilizar essa própria linha que eu fiz aqui, e aquilo que fosse positivo, eu precisei levar na placa do Arduino. Então, tá aqui a ligação. Tudo bem? Agora, vamos testar. A vantagem do Tinkercad é que quando a gente erra, ele já aponta o nosso erro aqui na tela. Então, ele fica marcadinho em laranja, então eu sei que ali eu preciso fazer uma correção. Vamos lá. Esse aqui é o som do nosso buzzer, né? Conforme o código que nós colocamos, conforme a programação que nós fizemos e o tempo e as características dele, ficou marcado tudo aqui. De novo, bem. Toda vez que eu modificar, por exemplo, esses códigos aqui, eu passo a ter um som diferente e um intervalo também diferente. Olha só. Tá? Então aqui nós estávamos com um valor diferente, no entanto que o som era um pouquinho diferente. Olha só agora. Vejamos se a gente consegue uma diferença.
Tá vendo? Então percebam que é o mesmo código, tá? A única diferença foram os tempos que a gente colocou aqui, no caso do delay, né? E a altura, ou o som em hertz do nosso buzzer. Tudo bem? Então, esse foi o nosso projeto de hoje, chamado Luminosidade do Ambiente. Eu encontrei na apostila de ensino médio, falando sobre Arduino e Tinkercad para escolas. Depois eu coloco a referência do material no link do vídeo para vocês acessarem. Muito obrigada, eu fico à disposição. Sou a Aline Lourenço, até logo!